Paz do Senhor, irmãos, amém? Abra a Bíblia aí, por gentileza, novamente na terceira carta do apóstolo João. Nós vamos reler o texto para a gente continuar a sequência do que estávamos falando à tarde. Amém, irmãos? Tá tudo bem aí, amém? Que bênção, graças a Deus. Deu para dar uma descansada. E agora a gente dá aquela apertada de praxe, né? De tarde foi só para você não ter problemas comigo e voltar à noite, né? Já que você está aí de noite, suponho que você queira dar uma apertada no cinto aí. Amém? Terceira epístola de João. Acharam? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que foram como eles, para que sejam cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-los os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas, quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Cumprimenta os amigos daí, um a um. Amém. Pode sentar. Abra aí a sua apostila, por gentileza, para a gente ir na sequência aí. Qual que é a página aí? Quem sabe aí? 5, página 5. 4? Página 4 aí, ó. Lembra que na parte da tarde a gente trabalhou aí essa introdução, né? Então agora eu quero entrar nesses pontos que eu coloquei aí, e que tem tanta coisa para a gente pensar, tanta profundidade para a gente aqui, que é uma dessas epístolas tremendas da Bíblia, e quanto mais a gente se aprofunda nelas, mais a gente acha o que se aprofundar. O que é bonito da Bíblia é isso, a capacidade que ela tem de ser uma fonte inesgotável de profundidade. Então, eu quero analisar com vocês 4 princípios fundamentais aí dos obreiros à luz dessa carta. O primeiro, olha que interessante isso aí, ó. Relacionamentos saudáveis. A unidade geradora de cura. Olha o que diz o versículo 5, dá uma olhada. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos. Deixa eu falar uma coisa aos irmãos. Chega a ser estranho que a gente tenha que dizer para a igreja, e quase o tempo todo, que é importante relacionamentos. Porque você não encontra nada na Bíblia contra relacionamento. A Bíblia é o livro da relação. O próprio Deus é uma trindade, uma eterna relação de amor. Tudo aqui é relacional, tudo. O que significa que a gente só consegue esse milagre do ser igreja por causa da graça de Deus. Porque, sinceramente, irmão, a gente não vai com a cara de todo mundo. Essa é a verdade. Biblicamente falando. É por isso que a graça opera em nós o milagre de amar uns aos outros. Não é porque a gente consegue, a gente vai com todo mundo. Tem gente realmente que, se Jesus tirar a graça, a gente mata o irmão. Não é? É simples assim. É que eu não gosto de enrolar, eu já vou direto, né? A sensação que eu tenho às vezes na igreja é que a gente se subestima demais. Tem crente realmente que acha que ele é tão santo, tão poderoso, que ele consegue. Não consegue não, irmão. Você já viu que tem crente que acha que quando ele chega na porta ele ativa um superpoder? Aí aqui dentro ele fica santo, abraça todo mundo, aquela bênção e tal.
E não é bem assim, a gente sabe em todas as igrejas que você congregar na face da terra, sempre tem problema. Sempre tem alguma encrenca, alguma crise, algum conflito, algum confronto. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter gente falando de gente o tempo todo. Por exemplo, em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, eu acho tão tremendo. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele e mandou ele ir até o tanque de Siloé. Aí ele foi, lavou-se e voltou vendo. E a Bíblia mostra o endereço de onde ele voltou. Porque a Bíblia diz que os seus vizinhos, os vizinhos ficam onde? Perto de casa. Ou seja, para onde o cara voltou? Para casa. Os olhos foram abertos, a primeira coisa que ele quis ver, uma vez que ele já nasceu cego, foi a casa dele. É tremendo isso. Foi curado, voltou direto para casa. Quando chega na rua de casa, vem os vizinhos. E a primeira coisa que me chama a atenção é que os vizinhos começou uma confusão entre eles. E os vizinhos diziam assim, ó, uns diziam, não é aquele que ficava mendigando? Uns diziam, é ele. Ponto. Eu acho tremendo como tem gente que tem tanta certeza sobre a gente. Não é? Você já viu que tem gente que tem certeza sobre a gente sem nunca perguntar para nós? Igual esse pessoal de internet que tem certeza completa sobre livros que nada leram. Não é? Então vem aquela sensação de que é ele. Outros diziam, não, mas parece com ele. Aí a Bíblia diz que ele mesmo insistia, sou eu mesmo. Olha que cena. Isso nada mais é do que a representação do que é a igreja em um momento de relacionamento. Gente que olha para a gente, acha que a gente é alguma coisa. Já aconteceu com você, da pessoa... Quando começa de fato a se relacionar com você, falou, irmão, desculpa aí, tem que pedir perdão, porque eu te olhava de longe, achava que você era chato, não é assim? Aquela coisa complicada. Eu, por exemplo, agora com a internet não muito, mas uns tempinhos atrás, aí, quando eu ia pregar numa igreja, um olhava para mim assim, chegava, acho que eles viam Alain Brizotti, eles esperavam um velhão de óculos, de barba. Cheguei numa igreja, o irmão falou para mim no aeroporto, rapaz, você que é o Alain Brizotti? Eu esperava um velhão, eu falei, esse deve ser meu avatar, né? Todo dia alguém tenta criar alguma mentalidade em cima da gente. Sempre tem uma coisa. Os filósofos antigos diziam que em cada ser humano tem 3 pessoas. Uma, aquelas que ele acha que é e conta para todo mundo, e que não tem nada a ver com aquela que de fato ele é. A segunda, aquela que os outros de longe acham que a gente é, e que também não tem nada a ver com a original. E a original que só Deus sabe o que a gente é. E ele passa a nossa vida inteira tentando nos levar a ser isso. E a gente se recusando. Não é? A gente passa a vida inteira tentando dar um jeito de não ser aquilo que somos. Aí, geralmente, quando a gente chega no final da vida, é que a gente aceita. E aí, quando aceita, já está na hora de ir. Sejam bem-vindos à vida. Não é tremendo? Olha que interessante, ó. Dá uma olhada aí, ó. Relacionamentos eu coloquei saudáveis. Pouca coisa é mais nociva numa igreja do que relacionamentos doentes. Então, relacionamentos saudáveis. Agora, acompanha comigo aí. Está todo mundo aí com a apostila? Olha só. Pouco se sabe sobre Gaio, mas o que se sabe já é o bastante. Ele era alguém que a própria verdade dava testemunho. Ele era alguém em quem o amor habitava, um verdadeiro companheiro, do latim cum mais panis, juntos mais pão. Quem que é companheiro? Aqueles que comem juntos o mesmo pão. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. Um homem, tenta imaginar isso aqui, irmão. O currículo de Gaio é um currículo simples, curto, ele não aparece muito, não tem cartaz, mas a principal característica dele, aquilo que salta aos olhos, é que a própria verdade dava testemunho dele. E quem é a verdade na Bíblia é o próprio Deus. A lógica de João é dizer que o próprio Deus dava testemunho dele. Isso é tremendo, irmão. É alguém que sabe, que vive uma vida tão plena, tão cheia da graça de Deus, que ele sabe que a verdade dá testemunho dele. Isso não significa que ele era perfeito, que nunca falhou. Muito pelo contrário. Significa que mesmo quando falhava, seu principal objetivo era voltar-se para Deus. De modo que o próprio Deus se reconhece nesse tipo de sentimento, nesse tipo de relação. É estar perto de Deus o tempo todo. Gaio era alguém que tinha incrível capacidade de manter primeiro um relacionamento com a verdade curado. Quando esse relacionamento com a verdade é curado, imediatamente os outros relacionamentos passam a ter ressonâncias dessa primeira relação. É mais ou menos assim, ó. Toda vez que o meu envolvimento com Deus for verdadeiro, o que eu trago para o púlpito é esse movimento. De modo que quando eu falo aqui, seu coração arde aí. Ele testifica a verdade da palavra. Quer ver uma coisa? Só para os irmãos entenderem bem. Enquanto a Bíblia está aberta aqui, é a palavra de Deus. Só que para ela sair daqui, palavra de Deus, e chegar no seu ouvido aí, ainda a palavra de Deus, o desafio dela é esse homem aqui, ó. Se ela passa por esse homem aqui, e ele é um homem arrogante, metido, que não tem compromisso com a verdade, que manipula a verdade, ou que quer status, mídia e poder, ele torce, adultera a palavra aqui, de modo que ela sai daqui, a palavra de Deus se perde neste processo, e chega aí a minha palavra. Portanto, eu já seria seu Deus, e aqui uma comunhão de idólatras.
Agora, para que a palavra permaneça a palavra, passe por mim e chegue aí ainda a palavra, aí é uma comunhão de humildade, é uma característica de uma igreja que intercede pelo pregador e o pregador pela igreja, é encontro com Deus, é vida e é palavra. Aí, irmãos, ela sai daqui palavra, encontra um homem sedento pela palavra e desemboca em ouvidos ávidos pela palavra. Aí acontece o milagre da pregação. Isso aqui é pregação. O difícil hoje é este homem que vos fala. Nesse exato momento aqui, agora aqui, eu me torno o homem mais perigoso dentro dessa igreja. Seu pastor presidente me deu a liberdade para ministrar. A Bíblia está aberta e você com vontade de comer. Ou seja, nesse exato momento, se eu não estiver debaixo da graça, eu consigo nos perder nesse mesmo texto. O apóstolo Paulo usa uma das muitas metáforas militares que ele usou, porque toda vez que ele era preso, ele avaliava bem como é que funcionava o sistema militar. Ele chega para Timóteo e diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina para que te salve não só a ti, mas também aos que te ouvem. Ele usou uma imagem, uma metáfora militar. Para os irmãos terem uma noção, vou usar uma exemplificação para ficar mais fácil. Digamos que nós sejamos um destacamento desses soldados, uma parte desse exército. E aí a gente está numa marcha e de repente chegou aqui, daqui para frente não tem mais nada, mata fechada. E aí o que a gente faz agora? A gente está marchando aqui, se a gente ficar aqui a gente morre de fome e de sede porque não sabe o que tem lá. Só que aí digamos que o pastor Hebron seja o general desse exército. E como general ele tem acesso a informações privilegiadas que nenhum de nós tem. Inteligência. Então o que ele faz? Ele me chamava na frente do exército e dizia, olha, eu fiquei sabendo pelas minhas informações privilegiadas que atrás dessa mata aí tem comida e água. Ninguém nunca foi. Então eu estou te levantando agora como meu emissário e emissário do exército. Você vai abrir um caminho no meio dessa mata até encontrar comida e água lá para a gente e vai voltar para nos guiar até esse caminho. Aí ele me colocava a mão no meu ombro, virava na frente de todos os companheiros de farda e dizia, tem cuidado de ti mesmo. Porque olha a lógica, ninguém nunca entrou lá. Então o caminho que você abrir, a gente vai junto. Se você abrir um caminho para a vida, você vai salvar todo mundo, inclusive a mim, seu general. Agora, se o caminho que você abrir for um caminho de morte, a gente morre todo mundo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Estou abrindo a palavra e tentando levar a gente para cima e não para baixo. Para um caminho que nos leve para a vida e não para a morte. E esse caminho aqui só é verdadeiro se essa palavra testificar no seu coração e gerar arrependimento. O relacionamento saudável começa também com isso, com emprestar o ouvido para alguém que já emprestou a boca para Deus. É importante a gente lembrar disso. Ter uma característica de ter um relacionamento que seja, além dele ser saudável e profundo, que ele seja produtivo. Que não seja só um entrar e sair de igreja. Gente, a gente na igreja hoje tem uma espécie de poluição sonora, muita coisa. Muita gente falando, muita bagunça, muito movimento, muito celular, muita coisa. Chega um dado momento que você não consegue nem mais parar para pensar a palavra, ouvir a palavra e comer. E a palavra é algo que necessita dessa dinâmica de ouvir, de mastigar, de ruminar, de pensar, refletir, guardar, internalizar. Primeiro ela entra aqui, depois desce para o coração e gera força para as pernas, para o nosso caminhar. Se não acontece isso, fica muito complicado para a gente. Por isso que eu queria que você guardasse aqui hoje o que Deus está falando para a gente aqui. É importantíssimo que a gente abra um canal de comunicação com Deus a ponto de o próprio Deus dar testemunho da gente. Já pensou que bênção na cidade de alguém falar, quem é fulana? Fulana é daquela igreja e alguém que o próprio Deus dá testemunho da verdade. Que frase linda é essa? Gaio era alguém que a própria verdade dava testemunho. Coisa tremenda que é isso. A própria verdade dá testemunho. Dá uma olhada que eu coloquei aí, Gaio era um homem que andava na verdade. Olha o que diz o versículo 3. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Eu queria só fazer uma pausa aqui. Olha para mim aqui. Imagina isso aqui. João tem acesso a outros irmãos da igreja. E esses outros irmãos da igreja vão dizer para João sobre o obreiro que ele botou lá. Porque João é líder dele, de Gaio. Agora imagine isso aqui. Os obreiros chegam para João e falam assim, João, olha, que Deus te abençoe, você colocou o homem certo na nossa igreja. Esse homem é íntegro, esse homem é honesto, esse homem tem caráter, esse homem é verdadeiro. Irmãos, que coisa tremenda que é isso. É uma igreja que não leva problema para o pastor, mas solução. É uma igreja que vai dizer para o seu pastor, obrigado. Porque até hoje eu já vi muita gente reclamar na congregação, pastor, o senhor mandou para cá o pior obreiro. Eu nunca vi ninguém levantar na congregação para ir agradecer ao pastor. Obrigado, pastor. Aquele que o senhor botou lá é tremendo. João dá isso aqui para a gente, que a igreja aprenda a reclamar, mas também aprenda a celebrar. Que possa dizer obrigado, acertou nessa. Essa você acertou.
Que homem tremendo que o Senhor trouxe para nós aqui. E olha que incrível, ó. Dá uma olhada na apostila aí, ó. Gaio era um homem que andava na verdade. Ele defendia a verdade em amor e amava em verdade. Esse equilíbrio é terapêutico, transformador e digno de imitação. Eu fiz questão de colocar esse equilíbrio aí, ó. Defender a verdade em amor e amar em verdade. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Defender a verdade em amor é quando você consegue falar das coisas mais difíceis, porque o problema da verdade é esse. Mas você fazer isso em amor. Olha bem para mim aqui, ó. Nós vivemos numa geração que adora bater na igreja. Porque isso dá um certo status, porque eleva o patamar como se ele fosse santo. Só que o problema é que a igreja é noiva de Cristo. E não dá para espancar a noiva de Cristo. A Bíblia é a Lei Maria da Penha do céu, irmão. Não dá para bater na noiva de Cristo. Só é possível fazer isso se o seu coração estiver encharcado de amor. É por isso que quando a gente vem com mensagens das mais duras, das mais terríveis, mas com amor e graça, os irmãos apanham, vão felizes para casa e voltam santos. Já quando é só o UFC gospel, bate em todo mundo, é pau para todo lado. E quando chega no final, não sobra ninguém de pé. Já perceberam isso? Só uma mordedura daqui, uma briga de lá, uma guerra terrível. Parece que se estabelece um conflito generalizado na igreja. A diferença é, quando a igreja vem para um tratamento cirúrgico pela palavra, ela dá de cara com a verdade que machuca, mas com a graça que sara. Agora, quando ela vem só para a guerra, aí vira um espaço de desabafo. E é aí que o púlpito vira o pior lugar do mundo. O lugar onde gente frustrada projeta suas frustrações e gente quebrada. Aí é terrível. Olha como é bonito quando a coisa é cheia de graça e de verdade. A verdade genuína, aquela que machuca. É como a injeção, ela fere, mas ela cura, ela faz efeito, ela produz os anticorpos que fortalecem o corpo. Deus nos trouxe aqui exatamente para isso. Ele bate pesado, ele mexe de um lado, aperta no outro. Ele expõe a ferida, mas ele sara. A Bíblia diz, eu faço a ferida e sararei. Isso é feito pela graça, pela dinâmica entre amor e verdade. Aí eu coloquei aí, ó, defendia a verdade em amor e amava em verdade. Por que amar em verdade? Escuta uma coisa aqui, ó. Se tem uma coisa que é mortal para uma igreja, que é um veneno terrível, é o falso amor. E ele existe. Sabe como é o falso amor? Quer ver como você já foi alvo do falso amor? Alguma vez já bateram nas suas costas assim, ou te abraçaram, e aí, pastorzão, e você gelou até a alma? É o falso amor. Alguma vez alguém já te cumprimentou, te levou até para casa para tomar um café e você ficou com uma sensação ruim a semana inteira? Meu pai do céu, o que ele quer? É falso amor. Todo falso amor é perigoso. Falso amor é aquele que ele faz questão de, quando você terminar de pregar, ele elogiar imensamente a mensagem até chegar no mais e dar uma afinetada daquelas mortais no final da frase. Todo falso amor é assim. Ele constrói um castelo que ele mesmo destrói. Todo falso amor existe nessa perspectiva. O que é falso amor na igreja? É a capacidade que eu tenho, por exemplo, de chegar aqui e com frases bem feitas. Por exemplo, eu amo esta igreja, quando não conhece ninguém. E o amor pressupõe contexto. Por isso que eu acho tão estranho quando chega em algumas igrejas que a gente apresenta um convidado e diz, esta igreja ama você. Não ama, não. Para mim amar tem que conhecer. E geralmente quando conhece, não gosta. É diferente o processo. Ou seja, não é que você tem que parar de falar, muito pelo contrário, mas que transforme em verdade tudo aquilo que disser. Esse é o mais difícil. Tem uma igreja que eu fui recentemente, estava cantando no meio do louvor lá, o pessoal começou a cantar assim, somos corpo, a letra. Eu sei que a gente canta de vez em quando. E a letra é bonita, porque, irmãos, fala a verdade para vocês, tem umas mentiras que a gente canta que são lindas, não são? C.S. Lewis diz que no momento que o crente canta é o momento que ele mais mente. Agora, olha que interessante. Somos corpo, olha a frase, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E olha o ápice, uma família sem qualquer falsidade. Você conhece alguma? Você conhece alguma família sem qualquer falsidade? Nenhumazinha, nem um cunhado. Ou seja, é típico do humano esse tipo de coisa. A gente tem essa coisa, a gente tem essas guerras, a gente tem esses problemas, faz parte do pacote. A grande questão é, como é que a gente lida com isso? Nosso amor na igreja, olha para mim, não é um amor de frases, é um amor de embates. É a gente se batendo, quebrando pontas e arestas, lidando com o outro. Na linguagem de Paulo, suportando uns aos outros. E cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Falar isso na igreja hoje é fácil. Falar na igreja para a qual Paulo falou é muito difícil. Paulo escreveu isso aos Filipenses.
E na igreja de Filipos tinha a empresária de púrpura, a mulher da alto escalão, tinha aquela escrava que ninguém dava nada, o mais baixo escalão da história, escalão daquela região. Tinha também aquele homem, aquele carcereiro que quase morreu lá, que trabalhava para o imperador. Ou seja, você tem classes sociais distintas na igreja. Naquela igreja, Paulo chegar e falar para a empresária, considere a escrava superior a si mesmo, é revolucionário. É Paulo dizendo, eu quero que vocês entendam que aqui na igreja, vocês vão estar diante do desafio de densidade mais profunda do outro, da diferença do outro. E o amar de vocês vai ser um amor para além da frase. Ou seja, é bonito dizer eu amo a humanidade, complicado é amar o próximo. Está muito mais perto do que a humanidade no geral. Quem é o meu próximo? É todo aquele de quem eu me aproximo, em curta distância, paro a viagem, mas eu não deixo morrer no caminho. Esse é meu próximo. Quer ver uma coisa? Jesus chega, olha que tremendo, Jesus chega, o doutor da lei, estava conversando agora aqui com o pastor aqui embaixo, o doutor da lei chega para Jesus e fala assim, quem é o meu próximo? Só que ele não está procurando o ilimitado da religião, ele quer o limite da fé. Ele está dizendo para Jesus assim, ó, se o Senhor falar que até aqui é meu próximo, é só até aqui que eu amo. Quem passar disso morre sem mim. Ele não quer o ilimitado, ele quer o limite da religião. E na cultura judaica da época tinha estratificação, todo mundo pensava assim, ó, todo israelense que nasce, ou ele é da classe dos sacerdotes, linhagem de Arão, ou ele é da classe dos levitas, linhagem de Levi, ou ele é israelita. Essas três. Aí Jesus vem e faz assim, ó, casualmente descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Aí o pessoal pensa, classe de Arão. Aí ele vem e resolve, casualmente também descia de Jerusalém para Jericó um levita. Aí o povo pensa, levita. Aí o povo já está naquela coisa de se antecipar. Ah, então já sei quem é o próximo. O próximo é um israelita, pode ter certeza disso. Porque se o sacerdote não foi, o levita também não, só sobra a gente. É o israelita. Aí Jesus vem e bota o samaritano. Aquele que ninguém gosta, o vizinho que você não vai comer com ele nunca. O outro repugnante, o que não congrega na sua igreja, o que não te dá a paz do Senhor, o que não tem cara de crente, o que não fala com você. Jesus põe aquele que não é. Ele desmonta uma lógica, uma sequência e umas falsas esperanças. Porque para Jesus não basta eu ter a tatuagem de crente, a cara de crente, a gravata de crente ou a saia de crente, se a minha língua for maior do que tudo isso. É preciso aprender a amar. E esse tipo de amor aqui é diferente. É um tipo de amor que mexe nas entranhas, é um tipo de amor que vai além das aparências, é o tipo de amor que Deus nos dá aqui hoje. Capaz de amar gente que a gente às vezes nem vê, nem vai muito com a cara, mas que o Espírito trabalha em nós a revolução do amor. Como é difícil isso, irmão? Não é fácil, não. Olha só, dá uma olhada numa coisa que eu coloquei aí. Ó. Gaio era um homem, Gaio era amável, de vida espiritual saudável e de bom testemunho. Ou seja, portas abertas para os melhores relacionamentos. Fala a verdade, se isso daqui ó, não abre porta para os melhores relacionamentos. Ó. O homem era amável, vida espiritual saudável e de bom testemunho. O que isso faz? Isso rompe faces rancorosas, isso abraça, isso abre o leque de relacionamentos, isso facilita a aproximação. Nosso problema, quando a gente olha para esse tipo de contexto, é acreditar que porque é um personagem bíblico, isso já não nos atinge, é alto demais para nós. E não. O que está acontecendo aqui é uma reunião normal, uma carta normal de gente normal para uma igreja normal, com um homem normal como esse. Um homem que não tem muito brilho, não tem muita mídia, não tem uma biografia extensa no texto, tem poucas inserções e mesmo assim o que aparece dele é brilhante. É um homem com uma capacidade incrível de ter um bom testemunho. E a ideia de testemunho aqui é tremenda. É alguém que as falas sobre ele atestavam o caráter dele, a vida dele, a história dele. Era alguém em que se podia olhar na esquina e perguntar quem ele é. Uma coisa que eu acho bonito de Jesus, sabe o que é? Jesus lá em Mateus, ele vai chegar para os discípulos, lá na região de Cesareia de Filipe, e ele faz a primeira pesquisa de Ibope que a gente vê na Bíblia, de Jesus fazendo com os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala assim, ó, quem que os homens dizem que eu sou? Tenta traduzir isso para hoje. Jesus com um grupo de discípulos caminhando, Cesareia de Filipe, e aí eu entendo por que ele faz essa pergunta justo ali. Ele está indo para uma cidade chamada Cesareia, que nem era esse nome, mas Filipe, que era um general de guerra, ganhou uma guerra por Roma, recebeu a cidade de presente de César por causa da guerra que venceu. O que ele fez? Rebatizou a cidade com o nome de Cesareia, ou seja, cidade de César. Mas como toda troca de político é sempre aquela gentileza para lá, gentileza para cá, ele se inseriu na homenagem, Cesareia de Filipe, que é para todo mundo saber que foi ele que deu. Deu para entender? Não é de hoje que a Lava Jato existe, né? Cesareia de Filipe. Interessante que os historiadores, até hoje tem resquícios dessa cidade lá, na região chamada Bânias, a nascente do Rio Jordão. Até hoje alguns historiadores dizem, por exemplo, que tudo naquela cidade lembrava César. A padaria, se fosse a padaria de César. O parto, a cesariana, imagina. Tudo tinha que lembrar César.
Jesus está passando por aquela cidade, ele para e pensa, se nessa cidade tudo lembra César, o que faz os homens lembrarem de mim? É extraordinário, é gatilho psicológico de memória. Jesus dizendo o que faz os homens lembrarem de mim. E aí, para quem que ele vai pedir isso? Jesus não encomenda a Folha da Palestina uma pesquisa. Ele pede para os discípulos, não para irem, mas para trazerem o que já ouviram. É tremendo isso. É Jesus que estava de longe ouvindo, às vezes eles conversarem sobre o que o povo pensava. Aí Jesus para e pergunta, quem que os homens dizem que eu sou? Santa curiosidade, como o mundo me enxerga? Aí os discípulos começam com respostas, eu acho tão tremendo o fato de Mateus colocar as respostas da multidão, que até hoje são as mesmas. Multidão é tudo igual, só muda o tempo e o endereço. Olha só isso aqui, ó. Tenta imaginar isso aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, eles responderam, no plural, eles responderam. Porque tanto lá quanto aqui é mais fácil falar dos outros, não é? Jesus perguntou, vamos fazer uma fofoca aqui, né? O que os homens dizem que eu sou? Todo mundo começa a falar. Aí uns dizem assim, ó, uns dizem que o Senhor é Elias, é João Batista, perdão. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Aí eu fico pensando, essa é a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer, eles nem sabiam. São os alienados do processo, não faz ideia do que está acontecendo, não lê jornal, né? Gente que fica boiando geral na espiritualidade da maionese gospel, não tem, irmãos? Não tem irmão que não sabe nem o que está acontecendo no mundo até hoje, não tem? Parece um fantasminha gospel. São os alienados. João Batista e Jesus para eles é tudo igual, desde que venha com a pinta do sagrado. Segundo, outros dizem que o Senhor é Elias, e aí é uma multidão complicada, que é a multidão do espetáculo. Tudo em Elias é exagerado, é extraordinário. Usando a palavra do pastor João Maria, o Elias é o profeta da hipérbole, tudo nele é exagerado. É tão exagerado que nem morrer ele morre, ele sai daqui vivo, imagina, irmão. Pensa num homem desse naipe que é Elias. Ou seja, quem que é essa multidão? É a multidão que enxergava Jesus só quando tudo era grande. É a multidão da pupila dilatada, que tem a síndrome de Satanás, miopia espiritual, não enxerga nada pequeno, só grandeza. É a multidão que só vai com Jesus se tiver cruzada, cruzeira, campanha, carnaval. Essa espiritualidade da letra C, a baianidade gospel. Não tem cruz, Cristo e caráter, mas deixa para lá. Multidão que só vai para tirar o pé do chão, não para colocar no chão e seguir. Aí outros dizem que o Senhor é Jeremias. Essa é a multidão preocupada. Jeremias era o profeta que estragava a festa, que você não convidaria nunca para pregar na sua igreja. É o profeta que não tem pedigree, que não tem sangue azul. O profeta que olha para o templo e fala, isso aí agora virou toca das feras, lugar que os animais vão lá para repartir o produto do roubo. Imagina, irmão. Você levaria ele para jantar? Jeremias é um indivíduo que nem a Babilônia quis. A Babilônia entrou em Israel, levou todo mundo, deixou ele para trás, sozinho, chorando. Ou seja, é uma multidão que olha para Jesus e segue ele de longe, atrás da coluna, que vai que, se ele solta alguma dos meus podres. Mas tem a pior das multidões. Outros dizem que é um dos profetas. Multidão sem critério, qualquer coisa serve. Essa é a multidão do século XXI. Qualquer igreja serve, qualquer pastor serve, qualquer coisa serve, qualquer mensagem serve, desde que me faça sentir bem. Eu sou o grande ídolo do momento. A igreja brasileira é profundamente idólatra. Ela faz sacrifícios ao Deus da vitória, ela faz cultos ao Deus da promessa, e ela faz um monte de coisa ao Deus da prosperidade. Ela se curvou a esses altares. Por isso ela tem ídolos no lugar de pastores e clientes no lugar de crentes. Essa é a ideia de hoje. Século XXI. Sejam bem-vindos à igreja do século XXI. Ela é cada vez mais nossa, cada vez menos de Jesus. Aí Jesus para e diz assim, ó, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é plural. E só um responde. E o que respondeu não respondeu por ele. Respondeu pelo Espírito de Deus. E achou que foi ele. Tanto que ele chega e diz, tu és o Cristo. Se ele parasse aí, nota 10. Só que ele dá aquela olhada, porque é Pedro, né, irmãos? Quase vejo Pedro falar assim, só eu estou respondendo? Tu és o Cristo. E põe lá em cima, o Filho do Deus vivo, arrebentei. Jesus olha e fala, e você é filho de Jonas? Quero que você saiba, Pedro, que você não subiu ao céu porque é bom. Foi revelado a você pelo Espírito. Por isso que pouca gente quer estar na igreja de Jesus. Porque na igreja de Jesus, até quando a gente acerta, não foi porque a gente é bom, mas porque a graça deu. Aqui é tudo dele, por ele e para ele, e toda a glória é dele. Aqui quando você acerta, acerta para ele, quando erra, erra para ele. Ele te disciplina, mas nunca te deixa, porque aqui é o lugar onde ele assume as escolhas que faz. Ninguém está aqui porque é bom, está aqui porque bom é ele, no imperfeito que nós somos. Isso é ser igreja, participar dela. Então, olha o que eu coloquei aí. Gaio era amável, de vida espiritual saudável, de bom testemunho, portas abertas para os melhores relacionamentos. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. João coloca em paralelo Gaio versus Diótrefes. Eu fiquei numa tentação de botar um i entre parênteses, um i Diótrefes. Irmão, olha para mim, seja sincero. Como é que pode um homem como Diótrefes impedir a igreja de receber João? Pensa comigo se não é Diótrefes. Irmão, pensa.
Vou trazer para cá para você entender a minha indignação. Olha para mim aqui. Ó. Agora, já que é comunhão, fica com raiva comigo. Olha para mim. Imagina só que nós estamos aqui agora, nós somos uma igreja, e o apóstolo João, só isso, não é Judas, é João, está querendo vir visitar a gente para falar uns negócios para a gente, umas pregações para a gente. Aí o líder, o Diótrefes, sobe aqui, não, além de não deixar João vir, ainda fala mal de João. Irmão, a gente achou na Bíblia alguém que fala mal de João. Não é Diótrefes? Dá uma olhada aí. Ó. João coloca em paralelo Gaio versus Diótrefes. O obreiro amável versus o obreiro tóxico. Relacionamentos são construções da alma. Almas em crise estragam relações. O termo grego que João utiliza para vai bem a tua alma é psique, a mentalidade, as emoções, até equilíbrio. Olha que tremendo que é isso aqui. Ó. De um lado, um obreiro como Gaio é um obreiro que equilibra a minha mente, que me traz tranquilidade às tempestuosidades da mente, da cabeça, da psique. Do outro lado, um obreiro tóxico como Diótrefes é alguém que causa ebulição na alma. É alguém que faz ferver o sangue. Por isso que um é uma benção, o outro é um problema. É por isso que um é calma, o outro é febre. Os dois estão na mesma igreja. Aí, eu sou obrigado a dizer, biblicamente, que aqui hoje nós temos Gaios e Diótrefes. Porque senão Deus não falaria. Ele não trabalha numa casa. O duro é você descobrir quem é quem, né? Olha que coisa interessante, ó. Essa ideia de que vai bem a tua alma é de lembrar perfeitamente isso daqui. Ó. Quem está perto de um Diótrefes não consegue ter uma alma em paz, porque ele está o tempo todo com ameaça, o tempo todo querendo criar sistema, esquema, está o tempo todo manipulando pensamentos, opiniões. Ele é um indivíduo que você vai ver, a gente já vai falar um pouquinho dele mais para frente, ele é um indivíduo que tem essa sensação de que tudo que passa perto dele é complicado, corrói. É alguém que você não aguenta ficar muito tempo perto dele. Porque a sensação que você tem o tempo todo perto dele é que um complô está o tempo todo acontecendo. Já no caso de Gaio é diferente. Gaio é um indivíduo que você nem precisa estar perto dele. O testemunho dos outros já fala dele. Interessante isso. Os outros falaram para João sobre Gaio e falaram bem. A questão é, por que será que nas nossas igrejas hoje, a sensação que eu tenho é que essa disparidade entre Gaios e Diótrefes tem aumentado tanto? Quer ver uma coisa? Um obreiro tóxico ele é capaz de acabar com uma reunião de obreiros. O obreiro tóxico é capaz de usar as ferramentas que tiver à sua mão só para destruir reputações. Ele é uma máquina de moer reputações. O obreiro tóxico é o pai das fake news de qualquer grupo de WhatsApp da igreja. Olha que tem 732, não é? Todo obreiro Diótrefes, o obreiro tóxico, é um obreiro que ele faz rupturas e rachas na igreja. Ele não consegue sentir paz. Porque paz é um produto do fruto do Espírito trabalhado na alma da gente. Sem isso, a gente não consegue ficar de pé. E aí, sabe o que é estranho? Nessa geração que a gente vive, de aceleração, de pouca preocupação com a profundidade, é muito mais fácil que a gente se identifique com pessoas que estão o tempo todo tentando mostrar alguma coisa, como é o caso desse Diótrefes, que faz um movimento imenso, do que lidar com um Gaio, que outras pessoas falam dele. Porque um é humilde o suficiente para sair de cena. O outro monta um palco tão bom que a gente quer encenar com ele. Deu para entender? Ele convida a gente para o palco. E se a gente não tiver cuidado, quando a gente menos percebe, a gente é bobo da corte. Escuta isso daqui, ó. Olha o que eu coloquei aí. Ó. Coloquei uma pergunta. Suas relações atestam para o estado da sua alma. Então, como vai a sua alma? Como vão as suas relações? Jesus chega e fala assim, ó. Tem uma coisa que Jesus falou, eu coloquei até no meu canal do YouTube, que é um púlpito virtual meu. Jesus falou assim, ó, que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Gente, para pensar por um momento nisso aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a partir do momento que a gente abre a boca, produz um diagnóstico do próprio coração. Imagina o que é você conviver com alguém que reclama o dia inteiro. Que nível que está esse coração? Perguntaram uma vez para um rabino em Israel assim, mestre, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Ele respondeu, porque o coração está bem distante, então tem que gritar para ver se o outro escuta. Dá uma olhada nos apaixonados. Eles sentam lado a lado, falam baixinho, às vezes faz voz de bebê. E dependendo do nível, não precisa nem falar, não é? Porque o coração está tão perto que não precisa mais de palavras. A pergunta é, pelo nível de decibéis da sua casa, dá para saber o nível de relações. Na sua casa, tudo é gritado ou alguma coisa ainda é sussurrado em amor? Como está o nível do coração? E se tem uma coisa, olha para mim, se tem uma coisa que é uma das maiores carências dos obreiros do século XXI,
é de tratar do próprio coração. Tem obreiros que cuidam do coração de todo mundo, mas o dele está destruído por dentro. Hoje aqui eu queria que isso servisse como um divã de Deus, para Deus mexer profundamente no seu coração, colocar ele no lugar, porque corações saudáveis geram bocas felizes. É coração curado que gera uma mensagem curada. Quando o coração está trabalhado, está feliz, a Bíblia vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E a gente só guarda o que tem valor. Guarda o seu coração. Davi ainda dá um salto mais longe, diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração. Olha que coisa tremenda, eu escondi a tua palavra. Eu estava lendo esses dias um rabino que disse assim, ó, a sensação que eu tenho é que Davi escondeu tão bem que até ele tivesse que gastar tempo para procurá-la. Porque quanto mais tempo ele gasta para procurar a palavra no próprio coração, menos tempo ele gasta com o mundo. Eu escondi a tua palavra no meu coração a tal ponto que agora eu tenho que correr para ti, até te achar. Olha que tremendo. Deu para entender até aqui? Relacionamentos saudáveis. Não há unidade se não houver relacionamento saudável. E deixa eu fazer um parênteses daqueles. Olha para mim aqui. Ó. Relacionamento saudável na igreja, não se engane. Relacionamento saudável na igreja não tem a ver com a caras e bocas treinada de crente. Você não sai daqui com relacionamento curado só porque ficou de pé, abraçou o irmão e fingiu uma coisa para ele. Amém? Deixa eu deixar isso claro. Sabe por quê? Olha para mim. O pregador vem e fala assim, vire para o seu irmão. Você já percebeu que você vira para ele, dá um sorriso amarelo e ele responde com um sorriso mais amarelo ainda? Dificilmente a gente fala exatamente aquilo que o outro falou e espera o outro falar, não é? Aí é mais ou menos assim, ó, o pregador pede, você finge que fala, o outro finge que ouviu, e os dois viram para ele e fingem que falaram, e ele finge que vocês fizeram aquilo que ele pediu. Fica todo mundo unido no pequeno fingimento do momento. É uma mentira, não é? Por isso que nunca funciona. Ou seja, a verdadeira comunhão e unidade e relacionamento saudável não é o quanto você consegue abraçar o irmão, é o quanto você consegue lembrar de soltar. Porque nada é tão parecido quanto o abraço do que o estrangulamento. Quando você perde o equilíbrio, você mata. E quem está de longe pensa que estão amando, quando na verdade já se mataram. Solte os irmãos. Verdadeira celebração, verdadeira unidade, verdadeira comunhão, verdadeiro relacionamento não é o quanto eu consigo ter todo mundo perto de mim. Isso é só posse. Quando eu consigo libertar todo mundo de mim. Isso é graça. Amém? Liberte as pessoas de você. O cemitério está cheio de gente que se achava indispensável. 2, dá uma olhada aí. Ó. Valorização das pessoas. O reino de Deus não tem deuses. É bom lembrar disso, né? O reino de Deus não tem deuses, nem vice-deus. Amém, irmãos? Olha só o que diz o versículo 6 e 7. Acompanha comigo, versículo 6 e 7. Ó. Os quais testemunharam, interessante que esses que testemunharam aqui dele, no caso de Gaio, são os estranhos. Ó. Os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Olha que tremendo. Valorização das pessoas. Irmãos, sinceramente, como é terrível você ter na igreja líderes que não valorizam gente. Sabe como é que eles se revelam? São aqueles que valorizam apenas o status, a coisa. E quando um líder coloca no coração apenas o status, o poder, a autoridade ou o cargo, ele atropela todo mundo, ele passa por cima de todo mundo, ele não quer saber de ninguém. Eu ministrei na convenção uns anos atrás, aqui de Santa Catarina, uma das mensagens que eu falei foi sobre Salomão, e Salomão tem isso. A Bíblia coloca no universo de Salomão 1000 mulheres, o que é um negócio absurdo, ninguém consegue amar isso. 1000 mulheres, até porque ninguém consegue viver com 1000 sogras, pensa, irmão. Salomão tem 1000 mulheres. Agora, imagina por um momento, o que é isso aqui, ó? A única mulher, olha para mim, a única mulher desse universo de 1000, que a Bíblia dá o nome é Sulamita, com L, não com N. Com N é Sunem, de onde vem Sunamita, vindo de Sunem. É geografia. Aqui é Sulamita com L, porque é Shulami no hebraico, feminino de Shalom, Salomão. Olha o jeito que a Bíblia tem provocativamente de dizer que um homem que chega nesse nível não gosta de ninguém, gosta de si mesmo no reverso. Ele é apaixonado apenas por si. Quem tem poder demais não gosta de ninguém. Você quer ver uma coisa tremenda? Jesus chega com um gadareno. Vou falar um negócio que vai te assustar muito, mas eu tenho que falar. O gadareno está endemoniado até a medula, não está? Aí Jesus chega para ele assim e pergunta, qual é o teu nome? Que não é entrevista celestial desses talk shows diabólicos que tem, né? Na cultura judaica, a pergunta pelo nome é a busca pela identidade, pela genealogia, as essências. É uma viagem ao passado da memória, que para o judeu é muito forte. O judeu é o povo da lembrança, o povo da memória. Então Jesus chega e pergunta, qual é o teu nome? E a resposta do diabo é impressionante. Porque ele responde uma coisa que até hoje é devastadora. Se você olhar na Bíblia, você não vai ver Satanás dizer o próprio nome.
É como se tivesse uma espécie de amnésia forçada. Porque lembrar quem era, dizendo o próprio nome, é lembrar tudo o que foi, tudo o que perdeu. Ele não suporta essa lembrança. Então, na Bíblia, é sempre dito por terceiros o nome dele. E agora que ele tem a chance de dizer o que ele diz, meu nome é Legião. Destacamento dos soldados romanos. É uma função, um cargo, um emprego. E o pior, porque somos muitos. A explicação é pior que o nome. Muitos dentro de um. Quando tem muitos dentro de um, esse um se perde. É sequestro de subjetividade, ele já não é ele. Quando tem muitos perto de você, nem falar você consegue mais. A multidão apaga o rosto da individualidade. Então esse indivíduo agora foi sequestrado no próprio significado. Agora olha que incrível, ele esconde a identidade verdadeira atrás de um cargo. O que significa que a credencial de pastor que eu tenho no meu bolso aqui, só serve para mim enquanto um cargo aqui. Porque a partir do momento que ela apagar de mim minha identidade, meu nome, eu viro um gadareno de púlpito. Porque eu perco a identidade atrás do cargo. E a gente faz isso e nem nota. Você pergunta para o irmão, vou autografar um livro ali, qual é o seu nome, irmão? Pastor fulano de tal. Não está escrito isso na identidade, tá? Fiquei sabendo de uma mulher que encontrou um homem no avião, perguntou, o senhor é crente? Não, sou pastor. É uma gadarenização ambulante, não é? Toda vez que o seu título vale mais que o seu nome. Essa dimensão gadara acontece hoje. Nós vivemos no mundo da despersonalização, do sequestro de identidade. Se você sair na porta agora, você já é pedestre. No carro, dependendo de que lado você está, você tem um nome. No esquerdo, você é motorista. No direito, é passageiro. Atrás é sogra, não é? Depende de onde você está. Você está no banco, por exemplo, você é cliente. Você está no mercado, é consumidor. Você está na escola, é aluno. Você está na igreja, é irmão. Em casa, é mulher. Qual é seu nome, irmão? Nós vivemos num mundo que tem rótulos demais. E onde tem rótulo demais, a essência se perde. Quantas pessoas hoje que não têm mais essa essência, essa verdade, porque ficou presa no rótulo. Rótulo sobre rótulo é tanta coisa que a gente perde a identidade, perde a característica e perde a graça. Ou seja, para Deus, o que é mais importante aqui hoje não é a credencial, não é o título que você tem, não é a conta no banco, porque para Deus você está nu. Para Deus o que interessa aqui hoje é a capacidade que você tem de ser lembrado por um nome. Sabe qual? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a sua nova nomeação. É isso que vale a pena. No versículo 7 ele fala assim, ó, eles abandonaram tudo por causa do nome. Esse nome serve. Esse é o único que vale a pena para a nossa constituição de fé e de vida. Significa que qualquer outra coisa é bom, é interessante, mas é apenas um acessório. A essência de tudo isso está na verdade da graça que nos sustenta e que nos abençoa aqui essa noite. Amém, irmãos? Acompanha comigo aí, ó. Gaio valorizava o que João chama de cooperadores da verdade. Não havia nele a doença do protagonismo, o complexo de Diótrefes. Gaio não precisava brilhar, pois a sua luz não estava apagada. Extraordinário isso aqui, ó. Uma coisa que me chama a atenção em Gaio é ver que ele é extremamente humilde, tranquilo. Me parece ser alguém que não tem nenhum problema com esse complexo de aparecer. Não, é alguém que você não encontra na vitrine, só nos bastidores. Gaio é um indivíduo que passava por você na igreja e você jamais acreditaria que ele fosse o dirigente. É alguém que conversa com as pessoas normal. Alguém que se você tirar do púlpito ele não desvia, não é? É alguém que sabe que pode sentar no meio das pessoas, conversar com elas, abraçar, tocar vidas. Sabe, gente que é normal, que senta e conversa. Porque tem igreja que a gente chega hoje que os pastores parecem que inventaram um lugar. Eles aparecem no púlpito e desaparecem no final do culto que ninguém vê. Deve ser alguma coisa aqui que desaparece na hora do amém. Os caras conseguem se desmaterializar. É algo assim, física quântica. Não conversa com mais ninguém, não abraça ninguém, não toca na mão de ninguém, não tem cheiro de gente, não gosta de pessoas, não valoriza a gente. Agora, como servir na igreja, valorizando pessoas, se a gente não parece com esse Cristo, que esse Deus que em Cristo foi gente? Já parou para pensar na pessoa de Jesus? Jesus é capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. É o único Deus da literatura que você vai pegar. É o único Deus da literatura que anda. Todos os outros deuses ficam sentados, ficam no ombro de seus servos. Aminomina-Kanu está lá nos cumes do Himalaia. Ele é o único Deus que andou. Ele andou tanto que ele andou em cima das águas. Ele é um Deus de simplicidade, dessa capacidade de andar com gente, de conversar com gente. Ele gosta mais de gente do que de coisas. Para ele, o sagrado não está aqui, ó, nessa ambiência da vida, nesse estar abraçado com gente. Coloquei uma coisa aí, ó. Você só se relaciona bem quando valoriza as pessoas. Gaio aparece pouco nas Escrituras, mas aparece tendo bom testemunho de todos, inclusive dos não crentes. Sua vida testificava do seu ministério. É interessante isso. Ele tinha uma vivência tão tremenda que a notícia da cidade, inclusive entre os não crentes, é que ele ia muito bem.
davam testemunho da verdade fora do templo. Irmãos, olha, é triste, mas muitos dos nossos irmãos e até obreiros hoje só têm vida de fato dentro do templo. Eles são filhotes do culto. Você vê como é fácil você pegar um desse? Se você botar ele, por exemplo, para dar uma palavra na empresa, ele não consegue. Ele é treinado para falar para crente, ele canta para crente, ele vive para crente, ele fala evangeliquez, ele acorda em línguas estranhas, ele não consegue falar com gente normal. Daí você dá para ele dar uma palavra na empresa, ou no banco, ou na escola do filho, ele trava. E no meio da palavra, na escola do filho, está falando, lá na galeria. Ele está acostumado com isso aqui, ó. Ele foi feito só para isso. Ele funciona aqui, só nesse momento. Ele é evangelástico, ele diz, acabei de pregar nos anéis de Saturno, e Deus salvou 700, que ele conta quem veio, quem trouxe, quem estava perto. Né? Evangelástico. Não aprendeu ainda a lidar com gente normal, com coisa da vida, gente comum. Essa coisa bonita do viver significa que você pode ser extraordinariamente usado por Deus na feira da sua casa, na rua, no colégio, na escola, a mesma glória do domingo, vazando para segunda-feira. No dia a dia comum. Até hoje, os elogios que eu mais gosto, que eu mais amo, até porque o problema de crente é que crente não sabe diferenciar elogio de idolatria, né? Ele acha que todo elogio é idolatria, né? Tanto é que ele vai te elogiar e já fala, é para o Senhor, então fala só para ele, amado, né? Elogio faz parte da psique humana, é nosso. Se tem uma coisa que eu gosto, é quando alguém chega para mim fora da igreja e diz, rapaz, você nem parece pastor porque não fala comum. Que bom, irmãos. Significa que me entenderam, e é isso que eu quero. Que eles entendam o que eu estou falando. Qual é o sentido de dar uma palavra extraordinária se o cara não sabe, não faz ideia do que seja isso? Você já viu aqueles irmãos que estão na igreja, a pessoa não crente está do lado dele em pé no culto, aí o pregador fala assim, agora vamos ler no livro do profeta Ageu. Você sabe que leva 3 dias para o irmão achar. Aí o cara está aqui do lado só observando, e o irmão nem aí, ainda vira de lado e fica procurando, disfarçando para fingir que é crente. Né? Nem ajuda. Já percebeu isso? E aí no final do culto a gente espreme um apelo, o nome já é ruim, apelo. E a gente espreme que é para ver se sai alguma coisa. Sabe por que geralmente não sai? Porque tem um processo de autossabotagem eclesiástica infiltrado. Jesus diz, ide por todo mundo. A gente diz, vinde de todo mundo, que a gente está aqui há 30 anos, bem na avenida. Quando isso acontece, a gente não percebe. Mas a gente não está valorizando gente. A gente está valorizando o prédio. O sistema. Essa coisa que funciona. A gente está valorizando isso aqui. As poltronas, o lugar. A gente não está valorizando gente. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, foi aluno meu de teologia, ele me contou uma coisa que essa coisa mexeu demais comigo. Ele contou que foi chamado por uma igreja americana, ele é um cara muito bom no design, para ajudar eles num processo de revitalização do design da igreja. E aí, nesse processo, ele ficou mais ou menos uns 6 meses lá. E aí começou a conversar e fazer muita amizade com o pastor, e ele ficou encantado com a igreja, porque a igreja tinha uma coisa. Olha que interessante, nos Estados Unidos, o baile de formatura das crianças lá da escola é algo que é cultural, você não participar do baile é terrível. O que a igreja fez? Você sabe que sempre tem uma família na cidade que tem um filho que é deficiente, que exige 24 horas de esforço, e para esses meninos não tem baile de formatura. O que a igreja faz? Uma vez por ano, a igreja faz o baile de formatura desses meninos. E olha o que a igreja faz. A igreja pega, marca o dia, aí pega voluntários para cuidar desses meninos de manhã até a noite. São 24 horas de cuidado só daquelas crianças. Dão tudo, roupa, tudo que você imaginar do melhor baile. Ou seja, pelo menos uma vez no ano, os pais desse menino têm o dia todo livre. E a igreja dá um dinheiro para eles poderem sair, jantar, imagina. Aí esse meu amigo me contando falou assim, que no último ano que eles fizeram um baile de formatura para 700 crianças, meninos, meninas. E ele falou que assustado disse para o pastor, mas vocês têm tanta gente deficiente assim aqui na cidade? O pastor disse, vocês também têm, é que vocês não olham para fora. A gente só olha para dentro. E a gente só evangeliza quem a gente se importa, irmão. Spurgeon conta a história de um homem que estava passando por um lugar quando um barranco, por causa da chuva, caiu e soterrou algumas pessoas. E o povo tirando alguém desesperado lá, que ainda estava lá embaixo dos escombros, e o homem passando como um espectador, apenas olhando. Até que alguém lá embaixo olha para cima, reconhece ele e grita, vem para cá, é teu irmão que está aqui. Spurgeon diz que a força dessa informação mexeu tanto com o homem que ele arranca a camisa e com as mãos nuas começa a cavar e tirar o barro, porque agora alguém que ele ama precisa dele. Só evangelizamos quando amamos. Se você não está nem aí para o povo da rua do lado aqui, ó, eles vão para o inferno com a sua bênção, com a sua glória. A gente só evangeliza se ama.
a gente só vai atrás de quem importa. A gente só sai da porta da igreja se a gente entender que a gente é igreja e que isso aqui é só templo e vai ficar. Isso aqui fica. Isso não pode ficar. Isso tem que sair. Tem que atingir gente. Tem que ser o testemunho da verdade. Tem que mexer com vidas. Valorize gente, pessoas. Olha o que eu coloquei aí. Você sabe valorizar as pessoas? Você é um obreiro amável? Você gostaria de ser pastor de alguém como você? Imagina aqui, ó. Imagina isso aqui. Olha para mim aqui. Imagina aqui, ó. O pastor trocou agora você aqui de congregação. Aí você chega lá na congregação nova, você dá de cara com você mesmo lá dentro. O que você diria? Meu Deus, olha que tremendo. Olha quem congrega aqui. Vou fazer um trabalho tremendo. Ou você diria, meu Pai do céu, olha quem congrega aqui. Você seria capaz de ser pastor de alguém como você? Você seria uma bênção como seu próprio subordinado? Porque é tão fácil quando a gente fala dos outros. E a gente? Seria pastor de alguém como você? Eu fui numa igreja recentemente e o pastor falando para mim assim, aqui a nossa cidade é complicada, tem uns bairros aí, tudo com nome de padre. Eu falei para ele, sabe por quê, pastor? Aí eu perguntei para ele assim, tem algum bairro com nome de pastor? Não, eu falei, exatamente. Já perceberam que grande parte dos padres vivem tão extraordinariamente para o povo da comunidade, que quando eles morrem, o povo se recusa a acreditar que eles morreram, e em protesto contra a morte, bota o nome dele no bairro, na rua, no viaduto. Como eu queria que algum pastor, quando morresse, a sociedade gritasse o nome dele nas praças. Infelizmente, o povo está querendo que nossos pastores morram rápido. Porque alguns deles só fazem diferença quando estão aqui, em cima. Nunca quando descem daqui. Como é importante que haja aqui, ó, relacionamento de gente. Olha para mim. Por isso que eu falei valorizar pessoas. Quando você valoriza gente, você não olha para cá e enxerga só pastor. Você enxerga gente. E aí você cuida de gente. E gente que está aqui cuida de gente que está aí. E aí vem uma comunhão de gente, não de títulos. Aí quando isso acontece é tremendo. Porque aí mata-se a solidão ministerial. A maior realidade de um púlpito hoje é a solidão ministerial. Você tem homens que ministram a todo mundo, mas quase nunca são ministrados por ninguém. Você conhece algum irmão assim que num dia qualquer resolveu ligar para o seu pastor e falar, pastor, vou te levar hoje para comer num restaurante top da cidade. Já viu algum fazer? Aqui reclama muito quando o pastor leva alguém, né, pastor? Fala a Deus. É lidar com gente, irmãos. Quer ver uma coisa? A coisa mais bonita da gente aqui agora é saber que a igreja é essa celebração de gente como a gente aqui, ó. Aqui, ó, você tem uma comunhão que ela vai para além do próprio limite do que é a comunhão. Por exemplo, aqui você tem no mesmo nível gente mais velha, gente mais nova, vários tipos de criação e de culturas diferentes. Tem o casamento, que é um protesto de Deus a todo e qualquer tipo de tribalismo, porque o casamento é a junção de um com o outro completamente diferente, de mundos diferentes que se chocam para criar uma nova realidade. Casamento, do ponto de vista do Éden, é o encontro de todo perdido com sua prometida. Né? Funciona porque é de Deus. Imagina. A igreja nada mais é do que levar a comunhão ao limite extremo. O mundo nunca consegue uma comunhão como essa. Porque aqui tem uma coisa que não tem no mundo: graça. Você pode até sair da igreja porque achar pouca graça aqui, mas você volta porque não acha graça em nenhum outro lugar. A graça está aqui, ó. Por isso que a gente se ama, por causa da graça. Por isso que se Deus tirar a graça, a gente se arrebenta. Ele mantém a graça aqui, ó, por causa da gente. Ela é ao mesmo tempo a nossa bênção e a nossa proteção. Se não fosse a graça, você não suportaria metade do que eu disse até aqui. É pela graça que a gente está aqui hoje agradecendo a Deus, porque essa bênção atinge todo mundo, ela vai e volta, a retroalimentação é a graça que faz a gente permanecer aqui. Valorize gente, porque Deus valoriza. Amém? Terceiro, dá uma olhada aí, ó. Lucidez espiritual. E olha que interessante, o alinhamento da inteligência com a graça. Olha o versículo 9. Escrevi à igreja, isso é João dizendo para Gaio, eu escrevi à igreja, mandei uma carta aí, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, e a minha tradução que colocou líder, tem uma que colocou assim, que gosta de ser o protagonista, teve outra que colocou que gosta de ser o primeiro, teve uma que botou que gosta de ser o número 1, não nos recebe. Gente, lucidez espiritual nos ajuda a tirar da cabeça esse problema que a gente tem do aparecer. As aparências, isso é um problema sério. Quer ver? Olha que interessante, coloquei aí. Ó. Gaio era emocionalmente saudável porque sabia qual era o combate da verdade. Ele não lutava guerras erradas. Lembra de Paulo, no final da vida, escrevendo a Timóteo, ele fala assim, ó, eu combati o bom combate. Interessante isso. Tem um combate que deve ser combatido, outros não. A gente vive em guerras erradas, e guerras erradas consomem energia. Você não foi chamado para lutar contra o seu irmão, por mais que Sabor de Mel seja legal de cantar.
Você não foi chamado para lutar contra a gente perto de você. Na igreja não tem inimigos. Já viu que ultimamente surgiu uma ideia de seus inimigos. Não tem inimigo aqui não, irmão. Aqui é tudo amigo e irmão. Amém? Tem que ser, nem que seja pela fé, né? O nosso problema é que nós vivemos numa igreja que parece que estimula a guerra, o conflito, a crise, a todo momento. Eu ministro muito em encontro de casais, tem encontro de casais, eu sempre falo, pessoal, chego no encontro de casais e falo, ó, o que eu vim aqui fazer é ministrar a palavra, a partir da palavra, extrair verdades para o nosso casamento. Por 2 motivos. Primeiro, casamento é uma coisa tão íntima que eu não tenho como ditar verdades para o seu casamento. Segundo, eu não posso estimular a hipocrisia. Se o seu marido não tem nada de shakespeariano, eu não posso botar ele em pé aqui para fazer uma poesia para você. Não funciona. Ele até faz, mas ele vai voltando dizendo assim, em casa nós conversa. Não vem nunca mais aqui, não é? Porque ele foi treinado numa coisa que não é. Quanta gente hoje vive na igreja alimentando coisas pelas quais não foi chamado para ser. Falta de lucidez. Lucidez, a palavra vem de luz. Luz na mente, no coração. Os antigos diziam que se a luz que há em ti se apagar, as pessoas ao teu lado, além de perderem a direção, morrem de frio. Porque essa luz que ilumina e clareia também esquenta. Quanta gente perdeu a lucidez, a capacidade de ter luz na mente. Escuta uma coisa aqui, olha o que eu coloquei aí. Ó. Diótrefes, lembra dele de novo? Era o exato oposto de Gaio. Enquanto Gaio lutava pelos irmãos e colaborava com a obra, Diótrefes lutava pelos próprios interesses. O cargo, o primeiro lugar, a popularidade. Aí Vance Havner disse que a popularidade mata mais profetas que a perseguição. Imagina, irmãos. Popularidade, ele quer ser o primeiro, ele quer estar acima de todo mundo. E aí, para ser sincero com os irmãos, até hoje o Diótrefes congrega entre nós. Nós ainda temos gente que faz de tudo pelo primeiro lugar. A primeira posição, tem que estar na frente. Você sabia que tem irmão na igreja que se ele der uma oferta para ajudar algum tipo de evento e você não falar o nome dele no final, ele fica endemoniado? Não tem? É terrível, irmão. Tem que falar o nome do indivíduo, porque se não falar, ele desvia. Como é complicado isso? Tem muita gente que tem essa coisa, precisa aparecer a todo momento, tem que fazer. Minha esposa estava ajudando as irmãs de uma igreja a fazer um trabalho lá, e o trabalho de mulheres é sempre extraordinário. No Brasil inteiro é assim. Até hoje eu nunca vi um trabalho de mulher que tenha dado menos do que os homens. Sempre mais do que os homens. Elas são envolvidas mesmo. Aí uma das mulheres resolveu doar alguma coisa lá, que fizeram uma cantina. Quando ela descobriu que não seria dito o nome das doadoras, ela tomou. Tomou, guardou, levou para uma outra igreja e falou para a irmã na porta. Porque lá eles falam. Pelo menos foi honesta, né? Esse é o modelo que a gente vive. Tem que falar, precisa aparecer, tem que estar no momento. Já viu aqueles obreiros que eles começam a cantar bem ou pregar bem, alguém já encosta do lado e fala, você vai bombar. Irmão, acabou. Ali você mata o adorador. Nasce o Michael Jackson da vida. Ele quer bombar, ele quer ir para cima, ele quer detonar, não é? Fiquei sabendo de um irmão lá em Goiás que, pastor, assim, no jeito pastoral de fazer, com toda aquela paciência pastoral, o pastor disse para ele, irmão, porque sabe que ele não canta tão bem? O pastor disse para ele assim, irmão, poderia... Porque ele falou, pastor, é o seguinte, eu vou gravar um CD, já estou com um plano de carreira, tudo montado. E o pastor tentando dar um jeito de dizer para ele, irmão, cuidado, você vai gastar um dinheiro imenso, você não foi chamado para isso. O pastor tentou dar uma volta para dizer a única frase, não canta que você não sabe, que nasceu para cantar. Aí ele disse, que olhou para o pastor e falou assim, pastor, mas o que eu vou fazer com meus 1000 fãs? Ele deve ter 1000 no Facebook, vou dar 1000 fãs. Galera, já tinha 1000 fãs, fã-clube. Esse é o momento que a gente vive. Você já viu que tem muita gente, por exemplo, que eles colocam toda uma indumentária estética do pregador, né? Eu fui numa convenção, vi um pregador de terno de oncinha. Eu vi o pregador de terno de oncinha. Meu Deus do céu. Até hoje eu fiquei escandalizado com isso. Terno de oncinha, um monte de coisa, né? E faz todo um movimento, imposta a voz, aquela coisa e tal. É porque cria-se um ídolo. E olha para mim, a multidão cria um sistema de retroalimentação. O ídolo usa a multidão para o seu ego e a multidão usa o ídolo só para alimentar suas ilusões. Isso é retroalimentação e não para nunca. Um usa o outro o tempo todo. É mútuo esse processo. Só Jesus fugiu de multidões. Olha o que Jesus fez. Jesus pegou e transformou e multiplicou os pães. A multidão vendo Jesus lá em João capítulo 6, a multidão vendo Jesus multiplicar os pães, raciocínio, lembra que eu falei que multidão é tudo igual? Olha o raciocínio da multidão, peraí, se ele está fazendo pão adoidado hoje, cola nele que amanhã tem cesta básica, irmão. O negócio é tremendo, né? Nasce ali o assistencialismo. Aí Jesus, o que faz? A Bíblia diz que Jesus partiu para o outro lado e a multidão foi atrás. Cola no homem, irmão. Imagina, se tem pão hoje, como é que vai ser amanhã, né? O que Jesus faz? Começa a pregar um sermão terrível, a lá Jeremias. Começa a ir embora todo mundo. Aí eu acho tremendo os discípulos. Fazem uma reunião de cúpula e chegam para Jesus e falam, Senhor,
que é isso? Traduzindo para hoje, Senhor, nós estamos numa cruzada, tem milagre, tem poder, tem graça, e o Senhor vem com culto de doutrinas. Isso é para terça-feira, nós estamos no domingão, bombando, Jesus. Não faz isso não. Eu acho tremendo que Jesus não falou assim, pô, foi mal, gente, desculpa aí, não pensei, mas amanhã vocês colocam uma nota lá na Folha da Palestina, eu pedindo desculpa para o povo, vai ser diferente, vou dar um pão de queijo amanhã, nada. O povo via pão em Jesus, mas não conseguia ver Jesus no pão. Aí, eu acho tão tremendo, os discípulos chegam, Senhor, e aí? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, vocês também não querem ir? Olha que tremendo. Podem ir. Pedro não diz assim, ó, para quem? É isso que é tremendo. Para onde, por exemplo? Ele não diz, para onde iremos nós? Ele diz, para quem iremos nós? Eu gosto de Pedro por isso, ele acerta e erra no mesmo versículo. Ele consegue ir do céu ao inferno em 3 versículos. Senhor, para quem iremos nós? Olha o que Pedro está entendendo. Senhor, foi mal, eu vim aqui com outra perspectiva, mas cheguei no Senhor e lembrei. Não existe concorrente para o Senhor. Se tiver bom, eu fico com o Senhor. Se tiver ruim, eu fico com o Senhor. Com milagre, sem milagre, com pão, sem pão, eu fico com o Senhor. Porque o que vem do Senhor é vida eterna. E essa vida flui num nível que ninguém tem. Então eu prefiro ficar aí. Olha que coisa tremenda. Dá uma olhada aí, ó. Diótrefes na carta é apresentado com um dado perigoso. Ele era alguém sedento por protagonismo. Dá uma olhada numa coisa. O termo grego é filoprodeuon, amante do primeiro ou do protagonista. Olha a lógica do termo grego. E é o João quem está escrevendo. Eu tenho certeza que João fez uma pesquisa para achar essa palavra aqui. Ó. A ideia de João é dizer assim, ó, eu queria ir ter com vocês, abençoar vocês, o problema de Diótrefes é que esse lugar para o qual eu iria, ele já ocupou. Ele é apaixonado por esse centro. Ele não sai desse lugar nunca. Ele parece que nasceu para isso. Diótrefes é um indivíduo que não nasceu, ele estreou. Ele veio ao mundo para fazer o palco, o espetáculo da vida. Esse daqui nasceu hollywoodianamente. Esse menino vem para brilhar. Só que ele não tem luz. E aí que está o problema. Você acha que nasceu para uma coisa, mas não foi feito para aquilo. Vive a vida inteira em eterno estado de contradição. É o Diótrefes. Olha como é perigoso isso aqui. E tem uma coisa, por isso eu fiz questão de linkar algumas coisas aí. Acompanha comigo. Ó. Sem lucidez espiritual, o eu aparece mais do que o nós. E como é complicado quando o eu aparece mais do que o nós. Porque aí fica só eu. E a igreja de hoje é uma igreja profundamente viciada no eu. Eu profetizo, eu abençoo, eu libero. Às vezes eu vi numa igreja, eu libero a bênção sobre você. Porque, rapaz, o homem é forte. Aperta o enter que Deus vai, né? Eu libero a bênção sobre você, eu faço. Tenta determinar para enxaqueca. Eu peço que você saia agora. Não toma remédio não para você ver. Sai. Só quem já teve enxaqueca sabe o que é isso, não é? Se estiver rolando de dor de dente à noite, levanta e diz, eu determino o dente, para de doer. Funciona? Se nessas coisas normais... Imagina, olha, estou falando do normal, sabe por quê? Deus chega para Jó, por exemplo, Jó reclama o livro inteiro. Aí Deus chega para Jó e fala para ele assim, Jó, vamos fazer o seguinte, como homem, eu vou aí, vou te perguntar e você vai me responder. Aí a Bíblia diz que vem uma tempestade, ou seja, não é seguro chamar Deus. Né? O indivíduo já está na prova, Deus ainda vem na tempestade, não podia vir no arco-íris. Vem na tempestade, chega para Jó e começa assim, Jó, a chuva tem pai? Imagina Jó pensando, a chuva tem pai. Aí Deus vem e piora a física. Jó, de que ventre quente procede o gelo? Imagina. Aí Jó fica assim, ventre e gelo. Jó, quando os leõezinhos têm fome, quem alimenta? Jó, quem colocou limite no mar e consciente, porque você diz, vem até aqui, ele vem e daqui não passa. Jó, onde você estava quando eu fiz a terra? Jó, conheces o caminho da luz? Aí vem uma frase que é devastadora. Já deste ordens amanhã? Imagina, Jó pensando, meu Deus do céu. Deus devastou Jó com perguntas do mundo natural. Até hoje ninguém responde uma. É como se Deus dissesse para Jó assim, Jó, se você não conhece nem o seu mundo, eu posso cuidar do meu? Vamos fazer assim, Jó? Interessante, Deus aparece, fala muito, não explica nada e resolve tudo. É Deus dizendo para Jó, quero que você saiba, Jó, que existe uma dimensão misteriosa no universo que você não domina, não controla, não sabe para onde vai. Então fica comigo. Deixa que eu controle o processo. Confie em mim. Entregue-se a mim. Já deste ordens amanhã, olha que tremendo. Chesterton, teólogo inglês que eu gosto muito, ele falando sobre o texto de Jó, ele diz assim, ó, que Deus fez igual uma criança. Sabe quando você está com uma criança na rua, que se você passar por um cachorro 18 vezes, ela vai dizer au, au, não é? Ela não cansa da banalidade que a gente cansa. A gente que fica adulto e adulterado no processo.
Chesterton diz que Deus é como uma criança. Hoje de manhã ele chegou para o sol e disse, sol, de novo. E o sol cheio de intensidade nasceu porque ele dá ordens amanhã. Aí o Chesterton diz assim, ó, você pode ter 300 anos de crente. Você chega na igreja e te abraça. Você veio como se fosse a primeira vez. Ele não cansa, não existe repetição nele. Essa lógica linear de tempo é nossa, não dele. A gente vive num tempo newtoniano, cartesiano. Ele não. É muito mais profundo, muito mais denso, muito mais sagrado. Olha que coisa tremenda. Ó. Sem lucidez espiritual, o diótrefes em mim cresce e sufoca o gaio da minha alma. Eu coloquei aí de propósito, irmão. Existe um diótrefes dentro da gente. Fica esperto. Quer ver uma coisa? Deus chega para Moisés, olha que tremendo. Deus chega para Moisés no âmbito da sarça, conversando com Moisés, chamando Moisés. Aí Deus chega para Moisés e faz um teste daqueles terríveis. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, põe a mão no peito. Aí Moisés põe a mão no peito. Aí Deus fala, Moisés, tira a tua mão. Quando ele tira a mão, a Bíblia diz que estava branca de lepra. Imagina o susto. Porque na época a lepra vinha com estigma pesadíssimo de pecado, de banimento, de maldição. Eu tento imaginar na hora, eu fiquei pensando esses dias, imagina Moisés trêmulo, olhando para a mão toda branca de lepra, eu tenho certeza que já olhou para o resto do corpo, para ver se alastrou. Imagina, aí Deus vem com uma segunda ordem tão terrível que eu não sei se eu cumpriria. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, põe a mão de novo. Imagina, irmão. Imagina Moisés dizendo, Deus, essa mão, não quer curar primeiro? Não, põe a mão. Imagina. Tenta imaginar Moisés com a mão trêmula, cheia de lepra, põe aqui dentro. Aí Deus fala, Moisés, tira a mão. Quando ele tira a mão está novinha de novo. Aí o crente que não conhece Bíblia fala, aleluia, eu não. Onde que a lepra ficou? Qual que está mais difícil? Com a lepra onde eu vejo ou a lepra onde eu não vejo? Ou seja, do ponto de vista desse texto, para nós como obreiros aqui hoje, todos nós, ninguém está aqui porque é bom, pode baixar a bola, nós somos apenas um depósito de lepra sob controle. Se Deus tirar o controle, a gente impregna todo mundo aqui. Ó. O problema da igreja sou eu. Se Deus tirar o controle, a lepra espalha. O monstro vem à tona. Quer ver só? Vou fazer mais um pequeno exercício com você. Abra sua Bíblia aí, por favor, lá na maravilhosa carta 1 Coríntios, capítulo 13. Dá uma olhada no que eu vou mostrar para você aí. 1 Coríntios, capítulo 13, é um texto extraordinário. É rapidinho, é só um exercício rapidinho, só para a gente aprender um negócio aqui que é tremendo. 1 Coríntios 13, eu vou ler com vocês rapidamente, do versículo 4 até o versículo 7, só para mostrar uma coisa para vocês que tem muito a ver com essa lepra daqui de dentro, com o diótrefes adormecido, com essa coisa que fica dentro da gente, a gente não faz ideia. Acharam aí? 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Olha que texto. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmão, fala a verdade, não é belíssimo? Uma das obras mais lindas já escritas na história, é ou não é? Agora, tira o amor. Olha o versículo 4. Sem amor, eu não sou paciente, eu não sou benigno, eu sou invejoso, eu me vanglorio, eu me orgulho, eu me porto com indecência, eu busco os meus interesses, eu me enfureço, eu guardo ressentimento do mal, eu não me alegro com a justiça, só com a injustiça, e eu não me congratulo com a verdade. Eu não sofro nada, eu não creio em nada, eu não espero nada, eu não suporto nada. Você gostaria de mim? É o amor em mim que impede que o pior de mim venha à tona. Se não é o amor em mim, o monstro aparece. Se não é um amor em mim, aí a coisa fica complicada. Se não é um amor em mim, você ia me detestar. Se não é a graça, trabalhando a particularidade de dentro, a gente não se suporta. A gente só está aqui hoje porque esse amor aplaca as fúrias. Esse amor bota as rédeas na alma. E a gente permanece de pé adorando ao Deus que sabe quem somos por aquilo que somos e do jeito que somos. Deu para entender? Volta lá no texto de João. E olha que interessante, ainda coloquei aí, ó. Sem lucidez espiritual, a igreja sofre. Diótrefes impedia aquela igreja de ter acesso a João. Lembra que eu falei, irmãos? Como é que Diótrefes impedia aquela igreja de ter acesso a João? Ou seja, sem a lucidez espiritual, eu me acho tão extraordinário, tão poderoso, que eu tiro da igreja a capacidade de ter acesso a irmãos melhores do que eu. O que é bonito da igreja é saber que tem gente melhor do que eu. Só que quando o Diótrefes em mim aparece, ninguém é melhor do que eu. Aí é aqui que você pega gente que canta muito, mas não pode cantar porque o desafinado acha que ele é melhor. O desafinado não tem ouvido musical, canta mais alto que todo mundo, não é? Pensa por um momento.
que esse texto está dizendo para nós é belíssimo. A igreja é a celebração das diferenças, é tremendo isso. É saber que essa graça que está trabalhando em mim me ajuda a não colocar muro para ninguém, mas facilitar trajetórias, abrir espaço para que todo mundo cresça nessa ambiência e nessa unidade, que todo mundo aqui seja usado por Deus para a glória de Deus neste lugar e eu possa contemplar e celebrar, sem a praga da inveja. A palavra inveja vem da junção de dois vocábulos latinos, in, prefixo, mais videre, substantivo. O prefixo in tem o sentido de perfuração, daqui vem íntimo, inferir, injuriar, videre, ver. Então quem é o invidere, invejoso? É o indivíduo que começa a ver você prosperar e ficar feliz, com tanto ódio que começa a injuriar, lançando facas do olhar para ver se te destrói. Só que nenhuma dessas facas te atingem, mas atingem os olhos de quem enxerga. Aí fica aquele olho inchado, por isso que se chama olho gordo, entendeu? Invidere. Também pode ser prefixo de negação, é ver não vendo, ver torcendo contra. O invejoso é aquele que não suporta. Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem, basta que você não tenha. A dor dele é saber que você tem. Fernando Pessoa diz que a inveja dá movimento aos olhos. Lá no inferno de Dante, todo invejoso que entrava tinha os olhos costurados com arame, porque Dante disse que a inveja, a maior maldição dela é quem tem. Aliás, quer ver? Você já viu alguém bater no peito e dizer, eu sou invejoso? Já viu? Eu nunca vi. A inveja é um pecado tão ruim que quem tem raiva dele. Dizem que o ápice da inveja é o invejoso com inveja de quem se livrou da inveja. É quando alguém brilha do seu lado e seus olhos doem. Ou seja, se aqui essa noite qualquer pessoa despontar e brilhar, e os seus olhinhos doerem é porque você está de óculos escuros espirituais, e isso é mortal. Permita que o Espírito Santo lubrifique a sua córnea a tal ponto que você não precise olhar com medo para as histórias de ninguém, mas que você celebre qualquer um que vencer aqui dentro pela graça que habita em você. As toxinas são puradas. Olha isso aqui, ó. Sem lucidez espiritual, o obreiro passa a ser governado pela língua. Olha o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Ó. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos. Olha que tremendo. Ou seja, sem lucidez espiritual, o obreiro passa a ser governado pela língua e se distancia da verdade. E o obreiro governado pela língua sempre fala dos outros, nunca de si. Já viu? Sempre dos outros, a todo momento. Porque é mais fácil, é mais cômodo, é muito mais tranquilo para ele falar do outro. E o problema é que, como dizem, tem um provérbio que eu gosto muito, um provérbio árabe, que diz que quando você falar, que as suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Não é? Tem gente que fala tanto que já morreu enforcado nas próprias cordas vocais. É importante que a gente aprenda a falar menos e falar com mais qualidade. Olha que incrível, vivemos numa era imensamente carente de lucidez, sensatez, equilíbrio e bom senso. Temos uma enorme carência de mais Gaios e menos Diótrefes. O problema é que a gente tem mais Diótrefes do que Gaios, não é? Quando você olha os Diótrefes de hoje, eles vêm com uma nova roupagem, eles vêm com uma nova forma de falar, eles enchem a igreja com muita facilidade, eles conseguem lidar com as pessoas nesse nível. E a gente fica de longe pensando, o que está acontecendo? É que está crescendo o movimento dos Diótrefes. As igrejas deles crescem sempre, só que nunca conseguem ter raízes. Por isso é importante a gente manter raízes fincadas no solo da graça. Quando isso acontece, a gente já não tem problema com mais ninguém. Dá uma olhada no quarto e último aí, para eu já terminar. Eu coloquei um testemunho digno da verdade. Olha o que diz o versículo 12. Mas, quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Olha que carta tremenda. 3 personagens espetaculares. Você tem simplesmente João, você tem um Gaio com uma alma espetacular e você tem um Demétrio que até a verdade dá testemunho dele. Pena que aparece Diótrefes, não é? Porque sempre tem. Agora, olha que interessante, ó. Coloquei na apostila aí. Demétrio surge no texto de João logo após a experiência ruim de Diótrefes. Ele é um descanso na loucura. Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem um Demétrio nas igrejas arrasadas pelos Diótrefes. Irmãos, como eu acho tremendo isso aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Você tem nessa carta João, você tem nessa carta Gaio e você tem Demétrio. E você só tem um Diótrefes. Graças a Deus. A gente tem obreiros bons,
A gente tem gente que anda na verdade, a gente tem gente que é uma bênção. É que esse pessoal do mal é tão complicado que eles conseguem com um só infernizar a igreja. Aí a gente é capaz de olhar para eles por mais tempo. Mas essa noite aqui eu queria que pelo Espírito Santo a gente encontrasse aqui hoje os Gaios da igreja, a gente encontrasse os Demétrios da igreja, a gente encontrasse os Joões da igreja e valorizasse e glorificasse a Deus pela vida de quem está aqui lutando pela verdade, quem está batalhando pela fé, quem está honrando os princípios e os preceitos do reino. É bom que a gente aprenda isso. Judas é só um, irmãos. Ainda tem 11 discípulos. Não é bom saber disso? Esses dias eu estava olhando na Bíblia e uma coisa me chamou tanta atenção que eu até falei disso no meu canal do YouTube. Olha que coisa tremenda. Jesus está com 2 discípulos no caminho de Emaús. Que caminho maravilhoso. Eu coloquei um tema lá na ministração que eu fiz. Eu coloquei Deus e a nossa estrada da desistência. Tenta imaginar isso aqui, ó. 2 discípulos voltando para casa. Jesus morreu e eles estão voltando para a velha vida, voltando para a estrada da desistência. Não vai mais funcionar. Aí Jesus se apresenta e começa a andar com eles na estrada deles. Não manda sair da estrada, não manda voltar, não bate a mão no peito e diz, que é isso? 3 dias só que eu morro, você já volta para casa? Não, ele vai andando com eles. E à medida que vai andando com eles, vai conversando e vai sabendo que a mente deles está uma confusão só. E aí ele vai botando ordem no caos. Até que quando chega, olha que tremendo. A Bíblia diz que quando eles chegaram na entrada da cidade, Jesus fez como quem ia para longe. É Jesus dizendo, a estrada de vocês termina aqui, a minha não. Aí ele fez a única pergunta, fizeram para ele a única pergunta que ele nunca disse não na Bíblia. Vamos lá em casa. Fica conosco ainda essa noite. A gente nem sabe seu nome, mas seu jeito de falar. Ah, irmãos, os olhos são lentos, mas o coração detectou na hora, estava ardendo, queimando, sabia que era a digital do sagrado. Aí quando eles entram na casa, Jesus toma o pão, e na cultura judaica quem toma o pão é sempre o anfitrião. É porque se você levar ele para a sua casa, a casa não é mais sua, é dele. Aí ele parte o pão. Quando ele parte o pão, eles aparecem, eles sobem a 1000. Quando chegam lá, Jesus dá 2 frases, ele aparece, diz a primeira, Pai seja convosco, a segunda, tem alguma coisa para comer aí? É unidade, relacionamento, é a capacidade de dizer, olha, a gente foi na mesma estrada, mas porque eu levei vocês até o final, agora eu volto com vocês para o ilimitado da graça. Ir e vir na mesma estrada da fé. Testemunho digno da verdade. Olha o que eu coloquei aí, ó. Demétrio tinha um testemunho completo. Dá uma olhada nisso aí, ó. O testemunho da verdade, que é o conjunto do evangelho que se prega e que se vive. O que é a verdade aqui? O evangelho pregado e vivido. O evangelho verdadeiro, genuíno. Não apenas o evangelho de mensagens profissionais e prontas, mas o evangelho de mensagens que se sustentam quando a gente desce daqui. Um evangelho que se pode pregar na frente da esposa e dos filhos. Um evangelho que sustente a vida. Um evangelho que vai além do mero palavreado. Demétrio tinha isso. Tinha o testemunho da igreja, a autoridade do cotidiano, de gente que convive com a gente o tempo todo. Ou seja, pregar nas outras igrejas é tremendo. O legal é na sua, quando todo mundo te conhece, sabe quem você é. Não é? Isso que é tremendo. Esses dias eu fiquei imensamente feliz e honrado que o pessoal da minha igreja, o grupo de casais da minha igreja vai fazer um encontro de casais e me convidaram para ser o preletor. Da minha própria igreja eu sou o preletor do meu encontro de casais. Isso me deu uma alegria imensa, porque a minha igreja, a minha casa, se eles ainda querem me ouvir, eu posso pregar aqui. É bom saber disso. Gente que a gente está ali todos os dias, convivendo, conversando. Porque como é ruim quando a gente sabe de um pregador famoso e que você vai pregar na cidade dele e quando pergunta, ninguém quer falar. Fica um clima estranho. Fala, ele é bom demais aí fora, mas aqui na cidade é ruim, irmãos. Demétrio tinha o testemunho da cidade. Tem mais um aí, ó. Testemunho do próprio João, ele tinha a bênção do seu líder. Eu acho tão tremendo isso aqui. João fala assim, ó, olha o que João diz. Nós também damos testemunho dele, sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo para Gaio, ele escreveu para Gaio, está dizendo assim, Gaio, eu quero que você saiba que de Demétrio eu também dou testemunho. Olha que tremendo. Ele tem o testemunho do líder dele, o pastor dele, sabe quem ele é, abençoa ele, projeta ele, e quando escreve para um outro, fala bem dele, porque sabe quem ele é. Isso aqui é mais do que um elogio. Isso aqui é empenhar de uma palavra pastoral. É um relacionamento íntimo, muito além do simples falar. E olha que incrível, ó. O testemunho de Demétrio não era fabricado por si mesmo, não era uma guerra de propaganda, artifício do marketing. Seu testemunho era testado pelos olhares da multidão. O povo via o desenvolvimento dele. Aí eu coloquei aí, ó, algumas perguntas. Como é que está a qualidade do seu testemunho? O que dizem de você na padaria, no posto de gasolina, na escola do filho, na porta do prédio, atrás das portas fechadas? Você tem um testemunho capaz de honrar seus líderes na ausência? Tem um testemunho capaz de honrar seu líder na ausência? Seu líder pode viajar em paz sem saber que quando voltar aqui vai ter 25 ministérios abertos?
Você já percebeu que hoje tudo é ministério? E é estranho que quando tudo é ministério, nada mais é, não é? Foram me buscar esses dias no aeroporto, numa igreja que fui pregar, o rapaz estava com a camiseta escrito um monte de coisa de crente. Aí acho que ele viu que eu estava lendo a camiseta, ele falou assim, pastor, meu ministério é escrever frase em camiseta. Fiquei pensando, cada crente doido com a sua mania, né? Meu ministério é escrever frase em camiseta. Deve ser isso, mini e estéreo, a esterilidade dos bebês, não é? Quanta gente não para pensar que o ministério é uma coisa muito mais profunda, uma coisa que vem de cima, não da cabeça. Não é da minha capacidade de achar um lugar no corpo. Se eu estou procurando um lugar no corpo, eu logo sou corpo estranho. Esse lugar já está no corpo porque eu fui inserido nesse corpo porque a cabeça é Cristo. E aí a saúde do corpo está garantida. A W. Tozer disse uma frase que eu amo. Ele disse assim, todo aquele que participa do mistério da morte de Cristo faz parte do corpo dele, uma vez que o corpo morreu. E a cabeça é ele. E na ressurreição a cabeça levantou. E quando a cabeça levanta, corpo nenhum fica deitado. Quem participa da morte participa da ressurreição. A cabeça traz saúde ao corpo. A cabeça pensa o corpo. A cabeça abençoa o corpo. Nós estamos aqui hoje porque somos parte desse corpo. Para terminar, dá uma olhada aí, Em qual dimensão da liderança você se encaixa hoje? Não responde não para não ficar feio, só pensa. Em qual da dimensão da liderança você se encaixa hoje? Como Gaio, andando na verdade? Como Diótrefes, buscando somente os seus próprios interesses? Ou como Demétrio, sendo honrado pelo testemunho? Que a graça de Deus nos ajude a equilibrar as emoções e prestarmos um trabalho digno da vocação para a qual fomos chamados. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. É interessante quando a gente aprende, irmão, que uma coisa que me encanta nesse texto aqui, sabe o que é? É a gente ver um apóstolo como João expondo problemas de uma igreja comum. Às vezes a gente fala assim, nossa igreja tem problema demais. Na época da Bíblia não era assim. Já leu a Bíblia, irmão? Já leu Corinto? Né? João está mostrando problemas da igreja comum, problemas de obreiros, problemas de gente normal. Está mostrando para a gente que na convivência da igreja a gente não ganha todas. É interessante isso. Esses dias eu estava numa igreja, o pastor me contou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou que um pastor estava com o filho dele de 5 anos de idade, tomando um sorvete. Enquanto estão tomando sorvete, o pai fala com o menino, vamos aqui, vamos fazer uma queda de braço aqui, vamos brincar com o menino, e começa a fazer, e obviamente deixando o menino ganhar todas. O menino ganha, pai, ganhei, eu sou mais forte, eu sou o super-homem e tal. De repente vem um bêbado lá do outro lado da rua, chega, atravessa, entra na sorveteria, bota a mão no ombro do pastor e fala, ensina teu filho a perder, cara, ele não vai ganhar todas não. Tem alguns crentes que precisam aprender isso. Se te ensinaram que na fé cristã você só vai prosperar, bombar, ir para cima, te ensinaram outro caminho. Não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo você tem perdas, você tem tribulações, você tem dores e consolador. Aquele que consola a dor. O caminho de Cristo é sempre um caminho de conflito. Mas é um caminho de triunfo, é diferente de vitória. Escute uma coisa, na fé cristã não é vitória, é triunfo. Vitória e sucesso é o que o mundo dá. Aquilo que você corta cabeças até subir no topo. E é tão solitário esse lugar que muita gente se joga lá de cima. Triunfo é quando você olha para o crucificado da cruz e você vê pingar a última gota de sangue e você jura que ele perdeu. E é aí que ele vence. Triunfo é a vitória maior do reino. Não é uma vitória minha, é nossa. É quando a gente junto celebra a Deus e agradece pelo dom da vida. Isso é triunfo e é o que a gente está fazendo aqui essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida, cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite. Pai, o Teu Espírito pode e fará de modo muito mais tremendo. Tudo que eu falei até aqui está nas Tuas mãos. Porque o meu limite é o canal auditivo dos Teus servos. Mas a Tua palavra ela vai até juntas e medulas, ela penetra profundamente. Sara as nossas feridas, cura as nossas relações. Que a gente se ame aqui, Pai. E que a gente saia daqui hoje completamente rendidos ao Teu propósito no Teu reino, que esta igreja faz parte. Abençoa-nos, Pai, mais do que tudo com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.